Então, dando prosseguimento aí ao módulo 6º, nós vamos ver sobre o estreitamento das relações da Igreja com o Estado, principalmente na década de 20, né? Então, essa fase de abertura da Igreja com relação ao sistema laico, de governo laico que se estabeleceu, pondo fim ao sistema de padroado, vai lançar a Igreja a uma reorganização interna, no sentido de estreitar os laços em relação ao novo governo, né? Que já não é tão novo assim, que nós já estamos na década de 20. Mas lembrando que a Igreja demorou muito a se desfazer daquela visão negativa que tinha com o Estado e para poder colocar os pés no chão e saber que tinha que estabelecer um diálogo com o Estado. Então, os laços de amizade mais estreitos entre hierarquia eclesiástica e Estado vão acontecer na década de 1920. Nesse período, multiplicam-se os encontros, as manifestações, os favores e as homenagens entre os dois poderes. Em 1922, por ocasião das festividades do centenário da independência, o arcebispo Dom Leme desfila em um carro ao lado do presidente Epitácio Pessoa. No dia 4 de maio de 1924, o cardeal Arcoverde, por ocasião do seu aniversário, recebe a visita do presidente Arthur Bernardes. Então vão se estabelecendo aí os laços entre a Igreja Católica e os governos, sem contudo estabelecer, né, novamente aquela mescla entre o governo e a religião, né, entre o Estado e a religião. Mas mostra claramente que há a possibilidade da sobrevivência da Igreja de uma forma harmoniosa junto a esse governo que se estabelece pós-império. Após separar-se do Estado, então, a Igreja vai se dedicar a realizar dois objetivos principais, que são, em primeiro lugar, conquistar sua autonomia, e de fato, em relação ao Estado. Modernizar-se, conformar-se com os modelos institucionais, de acordo com a Sé Romana. Então, o segundo objetivo é retornar a ser religião oficial do Estado, a fim de fazer uso de suas estruturas e de seus recursos. Então mostra claramente aqui ainda aquela coisa. Uma é alinhar-se a Roma. Outra é tentar ainda se valer do Estado para se manter estruturalmente. Livre do sistema do padroado, né, e passar dos primeiros momentos do corte ali do cordão umbilical com o poder, sem saber ainda como lidar com a nova realidade, a Igreja passa a relacionar-se com Roma para obter do Papa as orientações como deveria se conduzir a Igreja aqui no Brasil. Isso sem qualquer interveniência dos poderes estatais. Então, a Igreja tem de volta aí a relação com Roma, né, que havia perdido ali no momento em que o Papa concede poderes plenipotenciários ao rei de Portugal, aos reis de Espanha. Então, findo o sistema de padroado, a Igreja volta novamente a essa relação com Roma, a fim de realizar diretamente, né, com ela, intensificando assim o processo de modernização e reorganização da Igreja. Então, a Igreja reata novamente a sua relação com Roma e, ao mesmo tempo, né, um olho lá em Roma e o outro em relação ao governo, a fim de não perder do governo o apoio que ela sempre contou anteriormente. Superados os períodos do padroado e da censura, realizavam-se sínodos nacionais e regionais. Foi nomeado o primeiro cardeal em 1905 e criado um núncio apostólico pleno em 1901. Aumentou o número de dioceses, aumentaram os seminários e tem início um período no qual chega com certa abundância recursos e pessoal da Igreja Europeia. Então começa a haver ajuda por parte da Igreja Europeia e tradicionalmente a Igreja da Alemanha sempre ajudou o Brasil, sempre ajudou a Igreja Católica do Brasil. Então, enquanto conquistava a autonomia em face do Estado, a Igreja estabelecia não só ligações de caráter eclesiástico com a Igreja Universal, mas se submetia a ela, instaurando relações que acentuavam nova forma de dependência e que influíram decisivamente no sentido da desnacionalização da Igreja brasileira,
ou seja, promoveriam sua europeização. Então nós temos que no período da proclamação da República, o Brasil contava apenas com uma arquidiocese, a qual eram sufragâneas 11 dioceses. Então, mais ou menos aí um quadro aí para vocês verem como é que se deu essa evolução em termos de criação de diocese e arquidiocese. Em 1889, conta com a arquidiocese e 11 dioceses, para uma população de 13 milhões de habitantes. E depois, em 1892, o Papa Leão XIII cria no Brasil, ou seja, através dessa bula de 1892, vai criar no Brasil em 1983 4 novas dioceses, no Amazonas, na Paraíba, Niterói e Curitiba. E em 1895, cria a última diocese do século XIX, a do Espírito Santo. E também surge as províncias eclesiásticas do Norte, ou setentrional, com sede na Bahia, e a do Sul, ou meridional, com sede no Rio de Janeiro. Cada uma tinha 7 bispados sufragâneos ao arcebispo metropolitano, que também era considerado o primaz do Brasil. Então, as divisões eclesiásticas mostram um notável crescimento. De 1890 a 1900, 17 dioceses. De 1901 a 1910, 30 dioceses. De 1911 a 1920, 58 dioceses. Pio X, dando mostra de seu apreço à Igreja do Brasil, elevou o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante, à dignidade cardinalícia, em 1905. Ele se torna o primeiro cardeal de toda a América Latina. O orador oficial homenageou Dom Arcoverde, afirmando que atendeu-se a uma aspiração nacional e realizou-se a habilitação do nome do Brasil na mais augusta, na mais disciplinada das repúblicas do mundo, ou seja, a Igreja Católica. Então, o que a gente pode notar aí também, em relação à contribuição dos religiosos estrangeiros, que com a separação da Igreja do Estado, houve maiores condições às ordens religiosas no Brasil, ou seja, as antigas ordens. Por quê? Porque no sistema de padroado havia uma aversão em relação às ordens religiosas pela autonomia que elas tinham, que elas não estavam sujeitas ao Estado, mas o próprio superior da ordem religiosa, que estava estreitamente ligado a Roma. Então elas tinham uma certa autonomia. Então, com a separação da Igreja com o Estado, vai favorecer novamente a presença das ordens religiosas aqui no Brasil. Então, os beneditinos, os franciscanos e os carmelitas recebem ajuda imediata ainda no século XIX de membros de suas famílias religiosas na Europa para se instalar aqui no Brasil. Os beneditinos, em torno de 11 monges em 1890, pedem à Santa Sé para intermediar o reforço aos mosteiros no exterior e recebe ajuda da abadia de Beuron, na Alemanha, com a colaboração de monges e outros mosteiros beneditinos. E as congregações que chegam ao Brasil de 1890 a 1930, que vem do exterior 31 congregações masculinas e uma é fundada no Brasil. Então, as congregações femininas, em torno de 71 estrangeiras, e 22 são fundadas no Brasil. Então, os fatores para esse súbito aumento das ordens religiosas aqui no Brasil. De ordem política. A política anticlerical de diversos países europeus, em princípios do século XX, vai fazer com que aconteça a expulsão de contingentes inteiras de religiosos daqueles lugares. E eles vão encontrar lugar, vão se sentir acolhidos aqui no Brasil. E de ordem sociológica. A vida consagrada na época se dá como um meio de promoção social, sobretudo para a mulher. Então, a motivação que as mulheres tinham, principalmente aquelas que não queriam se casar, era entrar nas ordens religiosas. Com relação ao povo, a reorganização da igreja em todo o país, exceto a região sul, vai acabar privilegiando a elite.
Então, essa reorganização tinha como objetivo atingir as elites, reorganizar-se pelo alto, ou seja, a partir de cima, desde cima. A igreja mantinha-se aliada às oligarquias conservadoras, ao coronelismo, sustentáculos de seu domínio e controle sobre a grande massa campesina. A ideia que se tinha na época: reformando ou convertendo a elite, reformava-se e convertia-se também o povo. Então, a aliança que a igreja vai estabelecer com a elite, com o fazendeiro, o coronel, o grande proprietário, que mantinha controle sobre uma enorme massa rural, também era dono da religião. Então, construía-se uma capela, organizava festas, cultos, pagava o padre na ministração dos sacramentos, era o responsável pela religião. E é aquela mesma história que nós conhecemos, né, de voto de cabresto, ou seja, o fazendeiro ali, o coronel, né, o grande proprietário, ele tinha um domínio sobre os seus empregados. Então a visão de mundo dos empregados era a visão de mundo do seu proprietário, praticamente assim, ou seja, do seu patrão. Então eles viam a realidade de acordo com os olhos do patrão. Por isso que surge o termo, voto de cabresto, porque eles controlam, inclusive, a decisão de voto daqueles que são seus subordinados. Então, qual era a ideia da igreja? Convertendo essas pessoas, consequentemente também se converteria aqueles que estão a elas subordinados. Então, a comunicação entre a igreja e o povo. Não havia uma comunicação direta. Com a separação entre a igreja e o Estado, nada muda para o povo. Continua vivendo o catolicismo a seu modo, com muitos santos, muita reza, promessas e profissões, ou seja, distante da igreja, vai se estabelecendo cada vez mais, se fortificando cada vez mais aquele catolicismo popular que se deu, né, que tem nas suas raízes a mescla entre a religião dos índios, a religião dos negros e também a religião, principalmente a religião dos europeus, que foi se mesclando e resulta no que hoje a gente conhece como sincretismo religioso, que se visibiliza principalmente no catolicismo popular. Então, contrariando essa tendência de privilegiar a elite, o padre Júlio Maria, a exemplo do que hoje preconiza o Papa Francisco, né, se posicionou favoravelmente a uma igreja de saída. Interessante isso. É bom a gente ver, né? É tão gostoso a gente ver o Papa Francisco falar da igreja de saída, né? Ou seja, sair de si mesmo, sair daquele invólucro, daquela crosta, né, que prende a igreja, ou seja, de um engessamento, né, em torno de afirmações dogmáticas, doutrinárias, que impede a igreja de ser, né, de exercer a missão que foi dada por Jesus Cristo a seus apóstolos, das mãos dos quais ela também recebeu, e que hoje também é nossa missão, de evangelizar. Ou seja, a essência da religião é evangelizar, e não recrudescer-se sobre si mesmo. Então, no período crítico da separação entre a igreja e o Estado, entre Estado e igreja, e entre opiniões sobre que rumos a igreja deveria tomar e como deveria agir, ele pregou e defendeu a união entre a igreja e o povo, a saída da sacristia e a ida ao povo. Interessante isso aqui. A saída da sacristia. O que significa isso? Uma igreja muito voltada ali para a administração dos sacramentos, né? Ali para a concessão dos sacramentos aos leigos, mas que está distante do povo. E naquele momento ali ele já pedia, né, já ensejava essa saída da sacristia e a ida para o povo. E nós vemos aí, né, a gente não sabe, mas pode até ser que o Papa Francisco tenha se baseado aí na sua ideia de igreja em saída, dessa proposta aí do padre Júlio Maria. Ou seja, deixar de ser aquele cristão de sacristia, né, e colocar a fé em prática. Ou seja, é um encontro aqui entre o evangelho e a própria cultura, entre fé e prática. Ou seja, uma fé que se dá na vida cotidiana, né? É uma fé que se torna praxis, poderia dizer assim, na linguagem utilizada pela teologia da libertação, fé e praxis, ou seja, a saída da sacristia assumindo a fé como prática junto ao povo. Então, muito interessante esse momento aqui, que mostra claramente essa semelhança assim, com a proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída,
ou seja, aquela igreja que os pastores saem da sacristia, ou seja, saem ali da igreja e vai sentir o cheiro das suas ovelhas, assim como diz o Papa Francisco. Se em outras partes do país, em sua relação com o povo, a igreja vai privilegiar as elites, como nós vimos anteriormente, né, na expectativa de que, privilegiando as elites e convertendo as elites, converte-se naturalmente o povo, aliando-se às oligarquias conservadoras e ao próprio coronelismo. Na parte sul do país as coisas vão se inverter. Se na parte norte se dá dessa forma, na parte sul do país há um processo de conscientização maior, de intelectualização e tudo, e que vai promover um processo inverso daquele que aconteceu no norte, em que a igreja esteve associada principalmente ao coronelismo e às oligarquias conservadoras. Então, os imigrantes do sul mudaram o mapa religioso e cultural da região. Os imigrantes vindos da Europa, né, principalmente ali da Itália e da Alemanha, trazem consigo um catolicismo já romanizado e moderno, ou seja, um catolicismo no estilo já europeu, né, alinhado com Roma. E a vida social e religiosa em suas pequenas propriedades, eles vão construir capelas, escolas, salas para leitura, e são para festas e reuniões, e espaço também para o lazer. Então eles vão construir sua própria igreja, sua própria forma de ser e de praticar a fé católica. E a organização religiosa, né, eles vão trazer seus próprios padres e religiosas e organizam comunidades e paróquias. Então a capela era o centro da colônia dos imigrantes que vêm aqui para o Brasil. Sobretudo italianos e alemães. Então isso mostra, né, o quanto que surgiram ali sacerdotes, né, no meio desse povo dos alemães e dos italianos. Ou seja, já mostra uma tradição que eles tinham ali de formar seus próprios padres, formar suas próprias paróquias e tudo. Então a relação do povo com a igreja e o catolicismo oficial era diferente. A religião e a igreja são propriedades do povo. A capela foi por ele construída e entre a comunidade e o padre não se interpõe nenhum outro tipo de autoridade. Ou seja, eles constituem a sua própria organização, a sua própria forma de ser igreja católica. E isso vai ser um grande ganho para a igreja, porque dessa região vão surgir várias vocações sacerdotais e religiosas que viria a mudar a igreja após os anos 1950. Então nós temos a história de vários padres aí, vários irmãos que se tornam sacerdotes, né? Basta lembrar o Dom João Braz, que tem um irmão que também é sacerdote, né? O padre Inácio, que vem também de uma família muito profundamente religiosa e tudo, e famílias que produziram excelentes padres para a igreja. Então a igreja teve a lucrar com essa inversão desse processo de reorganização da igreja em relação ao povo do sul, devido a essas colônias, né? Sobretudo as colônias alemãs e italianas que se estabeleceram na região sul do país. A igreja em sua relação com o povo, que é outra questão importante, que não se liga diretamente à separação da igreja e do Estado, já se desvinculou do sistema de padroado. É o messianismo de Canudos e Contestado. São dois marcos importantes da história da igreja e também da história do Brasil. Então, a Guerra de Canudos, que se estabeleceu entre 1896 a 1897, se dá pelo confronto entre o exército e o movimento popular de cunho socio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, no interior da Bahia. Ou seja, ele surge como um novo Messias, a proposta é essa, né? E de contestado também um conflito armado entre a população cabocla e representantes do poder estadual e federal. Se dá na região fronteiriça entre o Paraná e Santa Catarina. Então o messianismo é esse movimento de revolta de sertanejos e de caboclos contra a ordem contra a ordem liberacional republicana, com tempero religioso,
e encontraram na religião sua força de aglutinação e seu principal combustível para mover a luta contra a ordem estabelecida. Então, era política ou religiosa essa ordem. E a igreja acaba posicionando-se a favor da repressão do Estado e os condena, né? Classificando-os de fanatismo religioso. Então a igreja, nesse momento, ela se coloca a serviço do Estado, né? Legitimação do poder instituído, recriminando esse tipo de iniciativa que se dá, né, por esse movimento de revolta de sertanejos e de caboclos. Então, o messianismo é esse movimento de revolta de sertanejos e de caboclos contra a ordem da liberação, por parte da liberação republicana, e com tempero religioso, ou seja, eles encontraram na religião sua força de aglutinação e seu combustível para mover a luta contra a ordem estabelecida. Lembrando, contra a ordem estabelecida de ordem política ou religiosa. E a igreja vai acabar posicionando-se a favor da repressão do Estado e vai condená-los, classificando-os de fanatismo religioso. Lembrando que esse messianismo ele surgiu no seio do catolicismo popular e que tem, né, como a figura importante aí Antônio Conselheiro. O catolicismo popular, historicamente, formou polarização com o catolicismo oficial. E sempre esteve à margem, à periferia, seguindo o seu curso, de certa forma, autônomo em relação à genuína expressão da fé católica. Então, aqui cabe distinguir. O catolicismo popular ele vai polarizar com o catolicismo oficial. O catolicismo oficial é aquele catolicismo intelectualizado, o catolicismo de elite, que se reconhece, né, como todas as decisões que vêm de Roma, o governo do Papa, tudo aquilo que se utiliza para reger a fé cristã no âmbito da Igreja Católica é chamado de catolicismo oficial. E o catolicismo popular é aquele catolicismo que se criou, né, com essa junção aí da fé, ou seja, das crenças indígenas com as crenças afro-americanas e com a crença dos europeus, ou seja, junta o catolicismo europeu que veio para cá, que já era um catolicismo popularizado ali na Europa, e que vai mesclar com a fé dos índios e dos negros aqui na América Latina. Então, o catolicismo popular ele caminhava à margem da igreja oficial, desvinculado do catolicismo romano e da hierarquia. Era pleno de significado, de vida e esperança para o povo pobre e esquecido das remotas regiões interioranas. Tem o exemplo típico do catolicismo popular, né? Que é um ícone do catolicismo popular, é o Padre Cícero, ali em Juazeiro, e que mostra claramente que se a Igreja Católica não vir a reconhecer Padre Cícero como um santo, para aquele povo isso não tem a mínima importância, porque para eles já canonizaram Padre Cícero. Para eles, Padre Cícero é santo. Então não interessa ao catolicismo popular se a Igreja Católica venha ou não venha canonizar Padre Cícero. Para eles é santo e acabou. Chegar lá falar porque está em processo disso, aquilo outro para reconhecer, o que é isso? Para eles não interessa. Para eles Padre Cícero já é santo. Isso mostra claramente a visão que se tem no meio do catolicismo popular. Uma das ações voltadas à revitalização eclesiástica institucional na América Latina, que é bastante significativa para o Brasil, foi a realização do Concílio Plenário Latino-Americano. Então, há de se destacar esse Concílio Plenário Latino-Americano, que exerceu uma influência muito grande na relação da Igreja com o Estado, né, na reorganização própria da Igreja. Coube ao Papa Leão XIII convocar, que governou a Igreja de 1878 a 1903. E a finalidade desse Concílio Plenário? Definir diretrizes de reforma da Igreja na América Latina. Então, a realização desse Concílio Plenário se deu entre 28 de maio e 9 de julho de 1899, em Roma, e teve como participantes bispos do mundo hispânico, luso, lusitano e francês do continente latino-americano. As considerações de Dom Oscar Bioso, que é um historiador
muito importante da nossa igreja. E vai dizer que esse concílio foi um instrumento poderoso da romanização ao uniformizar toda a legislação eclesiástica da América Latina, pautando não mais pela tradição anterior, mas pelo modelo de igreja, de exercício da autoridade e de relações entre o Papa e o Episcopado, saídos do ultramontanismo triunfante no Vaticano I. Então, lembrando a vocês que o ultramontanismo naquele momento ali tinha uma força muito grande dentro da igreja. E nós vimos isso na questão religiosa, né, em que a Igreja Católica expulsa de seu seio aqui no Brasil os maçons. E é um fato curioso que no momento da expulsão dos maçons, já divergindo um pouco aqui do que nós estamos vendo, dá para mostrar esse ultramontanismo triunfante. Os maçons, naquele momento que são expulsos da Igreja Católica, eles vão encontrar apoio dos protestantes, que na época não tinha a liberdade, total liberdade de se expressar, mas já se insinuava na sociedade brasileira. Então, os protestantes vão acolher os maçons, e o que vai acontecer em contrapartida a isso? Os maçons vão revitalizar o ensino brasileiro, porque vai ajudar esses protestantes na criação de cursos aqui no Brasil. E enquanto a Igreja Católica oferecia cursos de teologia, filosofia e quando muito da língua, né, eles vão trazer para cá cursos que tem geografia, estatística, química, física, matemática, enfim, todos esses cursos, né, que vão fazer parte da educação brasileira através dos protestantes. Então, acaba que naquele momento ali vai abrir uma brecha para os próprios católicos, os católicos ricos, que mandavam seus filhos para estudar no exterior, para ter um ensino de maior qualidade do que aquilo que a Igreja Católica oferecia. E esses católicos vão colocar seus filhos nas escolas protestantes. Uma contradição muito grande, mas é um fato histórico, né, que eu lembro aqui a vocês. Nesse momento que se fala desse poder do ultramontanismo aqui no Brasil. Então, os efeitos do Concílio Plenário Latino-Americano para a Igreja do Brasil. Promoveu uma maior reaproximação da Igreja do Brasil com a Santa Sé, reforçou aqui no Brasil o processo de romanização. O que consiste o processo de romanização? Mais uma vez, relembrando a vocês, a tentativa que a Santa Sé teve de enquadrar a religião católica aqui no Brasil, né, a Igreja Católica no Brasil, e os sacerdotes conforme os moldes de Roma, porque tanto os sacerdotes quanto os leigos haviam caído nas práticas do mundo profano. E a Igreja queria reconduzir novamente, a Igreja de Roma queria reconduzir novamente essa Igreja, enquadrando ela conforme os ditames de Roma. E reanima a atividade pastoral dos bispos, ou seja, esse maior controle, essa maior relação com a Igreja, da Igreja com a Santa Sé, vai reanimar a atividade pastoral dos bispos aqui no Brasil. Incentiva a vinda de congregações estrangeiras para o Brasil, que haviam saído daqui, né, o que perderam sua força aqui no Brasil. Vai divulgar as novas devoções, em substituição a devoções próprias do catolicismo popular, que havia caído em secretismo religioso, principalmente em relação às práticas do candomblé, né, que transmutaram santos católicos nas suas entidades, ou seja, nos seus orixás. Também vai motivar a criação de agremiações católicas e a implantação de escolas católicas e da imprensa católica aqui no Brasil, que vai trabalhar no combate ao ensino laico e à secularização do Estado posteriormente. O que vai acontecer é que esse Concílio Plenário Latino-Americano vai engavetar definitivamente aquela proposta do Concílio Plenário Brasileiro. Ou seja, já não tinha mais razão de realizar um Concílio Plenário Brasileiro. Por muitos anos, o Brasil ficou sem uma liderança expressiva no episcopado para conduzir a Igreja no Brasil.
né, desde a morte de Dom Macedo, né, após a proclamação da República. Então surge a nova liderança episcopal. Sebastião Leme da Silveira Sintra, Dom Leme. Nasceu em 1882 na cidade do Espírito Santo, do Pinhal, em São Paulo, e de família modesta com sólida formação cristã. A formação de Dom Leme. Ele entrou no Seminário de São Paulo em 1894 e completou seus estudos filosóficos teológicos em Roma. Ele foi ordenado sacerdote em 1904 e a sua atuação como sacerdote se deu a partir, principalmente de 1905, que vai se dedicar a atividades pastorais na capital paulista. E foi nomeado bispo auxiliar em 1911 para o Rio de Janeiro e foi nomeado arcebispo de Olinda em 1916. Então essa é a trajetória dessa nova liderança, esse novo líder carismático por excelência, né, que surge aí depois da morte de Dom Macedo, ou seja, perdeu-se aquela liderança carismática que tinha no seio da igreja e somente agora vai surgir, né, o Dom Leme. A nova liderança episcopal nas mãos de Dom Leme. Ele se torna arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro em 1921, junto ao cardeal Arcoverde, que vai suceder o cardeal Arcoverde em 1930 e vem a falecer em 1942. Como é que o Dom Leme ficou conhecido na história? Ele tornou-se o grande líder do episcopado nacional, assumindo o papel que antes era exercido por Dom Macedo Costa. Então, ele teve por missão articular as forças católicas nas décadas de 1920 e 1930, fortalecendo a igreja aqui no Brasil. Então, a preocupação principal de Dom Leme se dá em relação à falta de influência da igreja em relação ao Estado, né, o Estado laico, e a inércia sociopolítica dos fiéis, ou seja, os fiéis não tinham qualquer consciência política, não tinha qualquer consciência nacionalista, e a igreja precisava dessa força dos fiéis junto para se fazer valer, para fazer frente ao governo do Estado laico. Então, em 1916, Dom Leme vai publicar em Olinda a sua carta pastoral. A primeira parte da carta pastoral vai falar sobre a debilidade social, ou seja, essa apatia por parte, principalmente dos leigos. O Brasil é um país essencialmente católico, vive uma grande contradição. Os católicos são a maioria, mas os princípios, a lei, os órgãos da vida política, a escola e o ensino não são católicos. Então, é preciso que os leigos tomem consciência e passem a ocupar seu espaço na esfera pública. Na engrenagem da vida social não vemos uma só manifestação da vida católica. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos em 2020 e não sei se hoje a gente, na vida social, a gente vê a manifestação da vida católica. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque eu defendo claramente aquela ideia de que nós somos cristãos de sacristia, que estamos participando ali da missa, mas lá fora, ou seja, na sociedade, nós não desempenhamos a nossa fé, nós não damos testemunho da nossa fé. Então, para mim, ainda carece desse engajamento, né, dos leigos na vida social nossa sociedade. Então, falta os leigos ainda viver, a colocar na prática da vida cotidiana, né, a sua fé cristã. Então, naquele momento, se ressentia desse tipo de coisa. E que, para mim, ao meu modo de ver, ou seja, na minha opinião, não é tão diferente do que acontece hoje. Então, somos uma maioria que não cumpre os seus deveres sociais. Os deveres religiosos sociais são obliterados em nossa consciência. Então, são obliterados em nossa consciência. Chegamos ao absurdo de formarmos uma grande força nacional, porém uma força que não atua e não influi, ou seja, uma força inerte. Tenho a impressão assim, que Dom Leme, naquele momento ali, está fazendo a leitura da sociedade de hoje. Não acredito, né,
que hoje esteja sendo diferente, talvez até pior do que era naquela época. Tá, as causas dessa debilidade social se encontram na falta de respeito humano. A começar por aí. E também hoje nunca se desrespeita tanto o ser humano como se dá nos dias de hoje. Na materialidade da vida que enfraquece as grandes virtudes, Papa Francisco vem lembrando sempre que nós estamos a viver numa cultura do descartável, numa cultura do consumo, numa cultura em que o ter se mostra muito mais importante do que o ser, ou seja, a qualidade de vida, ou seja, o que faz com que a pessoa tenha um status, é a realidade, ou seja, a realidade material. O que lhe confere status é ter as coisas e não ser pessoa. Então, na ignorância religiosa e nos preconceitos a ela ligados, é a falta de compreensão acerca dos deveres sociais, que é devido à falta de compreensão acerca dos deveres sociais que competem ao homem de fé. Então, nós vemos aí nessa ignorância religiosa e os preceitos a ela ligados, ou seja, os preceitos morais. Se hoje a sociedade se descamba para a corrupção, isso se deve exatamente a essa ignorância religiosa, no cumprimento do dever moral que tem um cristão quando inserido na sociedade, ou seja, de não apossar-se da coisa pública, de não distorcer, a fé cristã, de não deixar-se levar pela corrupção, não deixar-se levar pela prática da violência, pela exclusão social, pela prática de injustiça, e pela falta de compromisso em relação principalmente à questão dos pobres e dos oprimidos. A segunda parte dessa importante carta pastoral de Dom Leme, que digo para vocês, tem a sua atualidade na época de hoje. Aquilo que via-se naquela época como sinais dos tempos, que deveria apontar para o protagonismo da igreja naquela época, a meu ver, se repete nos dias de hoje. Infelizmente, passado tanto tempo, a gente vê que a igreja, nesse sentido, não mudou. Os católicos são têm uma facilidade muito grande de se declarar católicos, mas tem uma lentidão muito grande de colocar a sua fé em prática. Então, nessa segunda metade aí da carta de pastoral, nós temos o fenômeno da ignorância religiosa. Dirige-se aos homens da ciência, literatos e intelectuais, ou seja, vai apontar o mal causado pelo positivismo. Lembrando a vocês, positivismo é uma doutrina de Auguste Comte, que é antimetafísica e antiteológica, que preconiza como válida unicamente a admissão de conhecimentos baseados em fatos e dados da experiência empírica, ou seja, de dados científicos. Então, o positivismo é aquilo que que coloca a ciência como a verdadeira instância, que tem plausibilidade para afirmar verdades, algo como verdadeiro e não a religião. Então, vai privilegiar a ciência como a única instância a ter as afirmações comprovadas, tidas como verdadeiras porque comprovadas em laboratório. Então, aponta para o mal causado pelo positivismo e a lacuna que a boa vontade dos homens de letras católicos, ou seja, os intelectuais, aqueles católicos de elite, ainda não conseguiu preencher. Dirige-se às camadas populares, ao mesmo tempo que dirige para a cultura erudita, ou seja, para os católicos intelectuais, também vai se dirigir para as camadas populares que alinham-se à cultura popular, nas quais a exterioridade da religião mostra seus bons sentimentos, inutilizados, porém, pela superstição e por crendice. Então, embora que os católicos populares, o próprio catolicismo popular, tenha boas intenções, no entanto, mostra esse problema com a superstição, que é carregado de superstição, a sua fé é carregada de superstição, de crendice, próprias da cultura popular. E a terceira parte da carta mostra como solução básica para os problemas enfrentados da igreja aqui no Brasil a questão da instrução religiosa, em todos os níveis e com
o emprego de todos os meios disponíveis, a pregação, a evangelização do operário, a leitura, a instrução religiosa no lar e, acima de tudo, a escola. Então, essa fase vai se estender até o Concílio Plenário Brasileiro em 1939, essa fase de restauração da Igreja Católica, também o papel dos leigos. Então vai dar-se início ali na década de 1920, é uma etapa do processo de romanização, com o objetivo de instalar uma nova cristandade, ou seja, chamada de neocristandade, porque houve uma ruptura da cristandade no momento que acontece o fim do sistema de padroado. Claro, é evidente que para a igreja essa cristandade ela continua a existir, mas há a intenção de instaurar uma nova cristandade, em que se prevê nessa nova cristandade formar uma única civilização cristã ainda ali sob a batuta da Igreja Católica, ou seja, ainda sob a liderança da Igreja Católica, em uma sociedade política e culturalmente secularizada. Então esse termo neocristandade é um neologismo criado exatamente para mostrar essa tentativa de cristianizar novamente a sociedade. Não sei, apenas aqui um insight, aqui um devaneio, né? Mas será que essa nova cristandade ela não está se instaurando na igreja pela via da renovação carismática? É uma pergunta que fica aqui para vocês, propondo, né, não a civilização cristã e tudo, né, mas a gente vê claramente a união da renovação carismática, principalmente com a política, e a intenção de se instaurar uma sociedade que seja política e religiosa ao mesmo tempo. Não sei se é por aí, mas a gente vê claramente resquício disso, ou seja, indícios disso no momento político que nós estamos a viver. Então fica aqui como uma provocação, assim, uma questão, até que ponto a renovação carismática ela não assume esse papel, né, de fazer com que se crie na sociedade essa neocristandade, né, em que se une ao Estado de repente para constituir aí uma sociedade cristã. Mas é apenas um devaneio, e não se leva tanto a sério isso não. Então a restauração católica e o papel dos leigos, né? Não é novidade nem invenção dos bispos. Vai alinhar-se ao tema do pontificado de Pio X, que propõe restaurar todas as coisas em Cristo. Então, muito importante isso, né? Então, não se trata de introduzir novas perspectivas ou novas orientações na vida da igreja, mas, fundamentalmente, em reconduzir a instituição eclesiástica a um modelo antigo, ou seja, reconduzir aquilo que eu falo para vocês, a tentativa de instaurar, né, uma sociedade cristã. Esse modelo na consciência da hierarquia eclesiástica é o de uma igreja entendida como poder espiritual que no exercício de sua missão colabora com o Estado na manutenção da ordem social. Mais uma vez repito, função da religião e função do cristianismo, função da Igreja Católica na sociedade, normatizar, controlar e disciplinar a ordem social estabelecida, fazer com que haja harmonia, ou seja, nomia social. O elemento fundamental da restauração católica é o esforço para que, efetivamente, a fé católica volte a ser um dos elementos constitutivos da sociedade. Então, concluindo esse módulo, o que a gente vê como um balanço aí final, né? Assim como aconteceu mudanças na área governamental, ou seja, no plano político, social e cultural, principalmente que tem ali como volto nesse período aí a Semana de Arte Moderna em 1922, que é um marco, né, desses novo tempo da República, vai também acontecer uma revolução espiritual no seio da igreja, que é uma mudança de rumos para a igreja. Então, essa revolução espiritual, ela tem por meta principal restabelecer seu domínio na sociedade. O domínio esse perdido com a proclamação da República e com os constantes ataques dos liberais. Então a igreja vai fazer um grande esforço para que a fé católica retorne seu lugar na sociedade. Então nesse projeto os leigos também
seriam os protagonistas de um amplo processo de ação católica em vários campos sociais. Então nós podemos citar nesse período aí, né, a criação do Centro Dom Vital, que foi fundado em 1922, que se tornou um reduto da intelectualidade católica e funcionou como uma reação aos ideais socialistas e liberais, que teimava em tomar conta da sociedade. Aconteceu também em 1922 o Congresso Eucarístico, que se dá na cidade do Rio de Janeiro, e por ocasião de uma festa física, vai enfatizar o patriotismo e o progresso da nação. Lembrando novamente aí esse esforço aí, né, de se fortalecer junto ao Estado. E se torna a forma de mostrar a força social da religião católica, que ainda estava ali, não perdeu a sua supremacia, a sua hegemonia dentro da sociedade, né? E essa mobilização ela vai se dar como uma forma assim, de mostrar ainda toda a pujança da fé católica perante o Estado que se havia se pronunciado como um Estado laico. E também nesse período aí, né, nesse período da história da Igreja, nós vamos lembrar da criação do Cristo Redentor, que se torna um símbolo ali, a se impor no Estado laico. É interessante porque na cidade grande você olha para cima e vê lá o Cristo Redentor de braços abertos, ou seja, para abraçar a cidade. Então o Cristo Redentor é um símbolo de que a secularização não acabou de vez com o catolicismo. É uma lembrança eterna que está ali, que se tornou, né, um elemento cultural, mas que tem um profundo cunho religioso. Então a imagem do Cristo Redentor, pode-se dizer assim, para encerrar esse módulo aqui, é uma forma que se tem de mostrar que, embora a secularização possa ter tirado a religião do espaço público, no entanto, não conseguiu tirar a presença da religião e da fé e da crença própria dos católicos e mesmo dos irmãos evangélicos, né, do coração que está ali presente e vivo no coração das pessoas. Retirou-se a secularização, pode ter retirado a presença da igreja na esfera estatal, porém não retirou a religião do coração do indivíduo. Até mais. Fiquem na paz. Tenha uma santa e abençoada semana e até o próximo encontro.